Antes de começar a falar do Fiat Marea e de sua irmã Marea Weekend, temos que voltar um tempinho antes e falar sobre o Brava e o Bravo. A dupla de artes originou o sedã e a perua. Originalmente os dois modelos foram apresentados em 1995 e se tratavam basicamente do mesmo carro tanto entre si quanto com relação ao Marea, mas com nomes diferentes para explicar o porquê um tinha 4 portas, Brava, e o outro apenas 2, Bravo. O motivo era reforçar o estigma de esportividade do Bravo com suas 2 portas e visual mais descolado, e afastar ele um pouco do visual mais familiar que o Brava tinha por conta das suas 2 portas extras. No quesito design, os modelos eram idênticos até a coluna B, sendo que dali para trás o modelo assumia uma forma totalmente diferente no caso do hatch de 2 portas, com suas janelas laterais grandes e lanternas traseiras bem amendoadas, muito semelhantes ao que vimos no Peugeot 307. Já no Brava as 2 portas a mais conferiam um visual mais familiar com uma leve ascendência de linha da coluna C. O maior destaque do Brava eram as lanternas separadas, que pareciam gotas. Depois do sucesso do Bravo e Brava, era hora de trazer à tona um novo sucessor para o finado Fiat Tempra, que teve um bom desempenho no mercado europeu. Assim, em 1996 nascia o Fiat Marea e o Fiat Marea Weekend. E depois de 2 anos desembarcou no Brasil. Se por um lado a dupla Marea teve vida curta na Europa e o sedã não era bem visto, por aqui ele foi uma salvação para a linha Fiat que precisava de um substituto acima da altura do finado Tempra. Por aqui a linha Fiat Marea foi lançada em conjunto e tinha o mesmo visual do velho continente. Tanto o Fiat Marea quanto a Marea Weekend foram lançados em 2 versões de início, sendo elas a ELX e a HLX. Ambos possuíam o mesmo motor, era o 2.0 litros de 20 válvulas que rendia 142 cavalos. O modelo também tinha um motor 2.4, com as mesmas 20 válvulas e 160 cavalos de potência. Pouco tempo depois a Fiat apresenta uma versão de entrada, o Fiat Marea SX com um motor 2.0 com uma potência menor, rendendo apenas 127 cavalos. Uma versão esportiva foi apresentada utilizando o mesmo propulsor das versões ELX e HLX, mas com o auxílio do turbo, o motor agora rendia 182 cavalos. No quesito visual, todos os modelos do Fiat Marea eram idênticos aos modelos europeus até meados de 2002, quando o modelo saiu de linha na Itália. Nessa época ele recebeu um discreto facelift no nosso mercado para aguentar até o final de sua vida em 2008. Antes do facelift, o Marea também recebeu uma versão de entrada com um motor 1.8 litro que vinha emprestado do hatch Brava HGT, que vinha com 127 cavalos. Com o facelift, saiam de cena os faróis com máscara negra e entrava no lugar um conjunto com lentes transparentes. Os para-choques também recebiam pequenas melhorias, assim como as lanternas traseiras e tampa do porta-malas. O detalhe curioso para esse facelift foi que a Fiat pegou a traseira do Lancia Libre e praticamente a transplantou para o Fiat Marea sedã. O visual do novo Fiat Marea ficou moderno e elegante, mas faltou criatividade na hora de fazer um desenho novo, ou mesmo vontade de gastar mais com uma estamparia nova. A versão perua do Fiat Marea era sem dúvidas o modelo que mais chamava atenção, por conta das suas lanternas altas e molduras cinza separando as luzes em gomos. Já o sedã era discreto, mas cumpria bem seu papel de um familiar médio da Fiat no mercado nacional. A versão turbo do Fiat Marea contava com freios novos, feitos especialmente para a versão. Além disso, a suspensão foi revista para deixar o modelo mais firme e garantir maior aderência ao modelo na hora de fazer curvas mais fechadas. Na versão turbo Fiat Marea fazia de 0 a 100 em 8,1 segundos e atingia a velocidade máxima de 220 km por hora, colocando-o entre os modelos mais rápidos de sua época. Já para 2005 uma nova versão de entrada era posta à venda e agora o modelo SX vinha com um motor 1.6 de 16 válvulas com 106 cavalos, que veio da versão de entrada do Brava. Já próximo do fim de linha, o Marea perde várias versões e passa a oferecer apenas a de entrada SX para ambas as carrocerias que ficaram em vigor até 2008. Depois de mais de 60 mil unidades vendidas de ambas as carrocerias, o Fiat Marea se despedia do mercado nacional, e deixava a passagem aberta para o Linea, o sedã derivado do Punto porém menor que o Marea. Mesmo sendo um bom sedã com bom espaço interno e uma perua familiar bem moderna, o Fiat Marea pecou por ter manutenção cara para os padrões brasileiros, principalmente para os motores com 20 válvulas e alguns até ganharam a má fama de carro-bomba, por conta das manutenções mal feitas que ocasionaram em grandes problemas. Mesmo assim o Fiat Marea conseguiu vender razoavelmente bem, mas sem disputar a liderança do segmento.
Foram quase 10 anos de vendas para uma dupla que se despediu de forma quase silenciosa, mas se a marca tivesse investido em outras versões de motorização no lançamento e capacitado melhor suas revendas, o resultado poderia ter sido completamente diferente do que conhecemos atualmente. Em sua opinião, o que a Fiat deixou de implementar para que o Marea tivesse uma vida melhor no Brasil?